A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos juntos mais uma vez, desde 2014, pela emissora local, Rádio Clube FM, ou pela internet, que é o www.radioclubefm.com.br, também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Ou digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Sábado está próximo, é o nosso evento, Festival de Caldos. Você que mora na nossa região, venha para cá. De 18 às 20 horas. Temos canjiquinha, vaca atolada, feijão amigo, além de sucos, refrigerantes, sobremesa. Venha para cá confraternizar conosco nesse próximo sábado. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador na Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Uma boa noite a você, Pedrosa, e a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Estamos juntos mais uma vez em uma nova edição do programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos. Jesus nos abençoe. Que Jesus nos abençoe, meu irmão. Vamos estudar em favor da ecologia. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para Clube FM, 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 98801 2675. WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Com Jesus, a fraqueza é força, a pobreza é riqueza, a deficiência é suprimento, a dor é remédio, o sofrimento é alívio, o silêncio é pregação. Com Jesus, a derrota é vitória, a humilhação é sublimação, a calúnia é elogio, a perseguição é engrandecimento, a guerra externa é paz interna, a penúria é abundância, a fome é alimento, a sede é conforto, o trabalho é repouso, o cansaço é renovação, as trevas são luzes, o castigo é recompensa, a vergonha é glória, o inferno é céu. Com Jesus, a morte é vida. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando em favor da ecologia. Certa feita, Chico Xavier relatou que ele tinha uma horta no fundo do quintal e foi invadida por formigas. Um companheiro que dividia com ele a residência dispôs-se a combatê-las com veneno, resistindo aos apelos do médium para que as poupasse. Só mesmo Chico, né? Chico não fazia mal a um inseto. São nocivas, enfatizava o amigo. À tarde, véspera do holocausto incentívorro, o médium foi até a horta e, após orar, dirigiu-se às condenadas. Parece piada, mas é uma realidade que o Chico compreendia assim. Holocausto, porque ele referia ao assassinato das formiguinhas. Então ele foi lá orar por elas. Minhas queridas irmãs, o fulano está prestes a cometer
um formigocídio. Virá amanhã cedo para envenená-las. Peço-lhes, por amor de Deus, que se retirem. Não gostaria de vê-las mortas. No dia seguinte, quando o exterminador preparava-se para cumprir a sinistra tarefa, constatou admirado que não havia só uma condenada no local. As invasoras haviam debandado, atendendo ao apelo do médium. Observe que eles tinham essa capacidade magnética, de alguma forma intuir o serzinho irracional a se deslocar daquele local. Não é novidade a possibilidade de comunicação com os chamados seres inferiores, tanto no reino vegetal, também como no reino animal, principalmente quando excitada com pureza de sentimentos. Francisco de Assis chamava irmãos a todos eles. Há episódios notáveis em sua convivência com pássaros e animais silvestres que sem nenhum temor deles se aproximavam. Eu já falei em palestras, também aqui no programa, que Francisco de Assis, ao chegar próximo das águas, os peixes pulavam. As aves do céu desciam, pousavam em seus ombros, nos seus braços, enfim. E ele chamava-os de irmãos e conversava com eles. E também animais ferozes, o famoso episódio do lobo que amedrontava os habitantes de Gubbio, vilarejo italiano. É um episódio tão marcante que este lobo feroz da região de Gubbio, chamado o lobo de Gubbio, ele matava os animais menores, inclusive cachorros. No entanto, com o olhar de Francisco, ele passa a ser seu cão de guarda e seu fiel escudeiro e amigo, ao ponto de dormir ao lado de Francisco. Então, isso é um episódio da história marcante, real, que de fato ele se tornou um cão dócil, como se fora um cão dócil esse lobo de Gubbio. Diante da fera, falou Francisco com a mansietude que o caracterizava: irmão lobo, tu fazes muitos danos nesta terra e grandes malefícios, destruindo e matando as criaturas de Deus sem sua licença. E não somente matastes e devoraste os animais, mas tiveste a intenção de matar os homens, feitos à imagem de Deus. És digno da forca pelo que fazes. Toda a gente grita e murmura contra ti, e toda esta terra te é inimiga. Mas eu quero fazer a paz entre ti e eles, de modo que tu não mais os ofenderás, e eles te perdoarão todas as passadas ofensas. Nem homens nem cães te perseguirão mais. Contando-se que após essa demonstração o lobo tornou-se manso, como um cordeiro, passeava tranquilo pelas ruas de Gubbio, estimado pela população que dele sentiu falta quando desencarnou. Observem que esse fato realmente ocorreu e ele se tornou tão manso quanto um cordeiro. Se lhe aparece estranho esse desencarnou, prezado ouvinte, saiba que, conforme nos ensina a doutrina espírita, o princípio espiritual que sustenta os seres vivos nos reinos inferiores também passa por incontáveis experiências reencarnatórias, atendendo aos imperativos de sua evolução, desenvolvendo-se em complexidade até transformar-se em espírito ser pensante da criação. Então os animais eles encarnam talvez mais rápido do que os homens, primeiro porque eles não têm nada a expiar, como nós, que às vezes passamos em regiões umbralinas ou em regiões de ensinos, para depois termos uma nova oportunidade de reencarnar. Eles não têm esse processo expiatório, portanto, eles reencarnam bem antes de nós. Também os vegetais dotados de um princípio espiritual que os anima reagem aos estímulos humanos, tanto benéficos quanto maléficos. Não constituem novidades relatos sobre pessoas que conversam com plantas e de que elas correspondem à sua iniciativa, apresentando-se mais viçosas e belas. Por outro lado, há aqueles que experimentam dificuldades. As plantas sob seu cuidado estão sempre mirradas e sem vício.
Não se trata propriamente de uma questão de boa ou má índole, mas do exercício de amor. Às vezes as pessoas dizem assim, ele tem os olhos tão ruins que olhou para a planta. Existe sim um magnetismo muito forte. Mas você que é dono de um pequeno jardim ou de algumas plantas e ela está sempre mirrada, trate-as mais com carinho, né? Com mais amor, regando-as sempre. Plantas e animais não são dotados de pensamento contínuo, da capacidade de raciocinar e discernir em seus contatos com os humanos, mas são sensíveis às nossas ações e vibrações. Teste realizado por Clive Basketer, criminalista americano, usando sofisticada aparelhagem, demonstra que os vegetais reagem às intenções daqueles que lidam com eles e podem ser condicionados de conformidade com as influências que sofrem. Portanto, já tem uma comprovação, de certa forma até científica, de que eles reagem aos nossos estímulos e pensamentos. Missionários como Francisco de Assis e Chico Xavier evidenciam que podemos operar prodígios com animais e vegetais se cuidarmos deles com boas palavras, carinhos e solicitude. O amor é o grande instrumento para superar problemas de comunicação impostas pelas limitações de nossos irmãos nos reinos inferiores da criação, dando-lhes condições para que se desenvolvam e vivam de forma saudável, sem maiores transtornos. A experiência demonstra as vantagens de exercitar o amor no trato com a natureza, permitindo-nos dispensar bactericidas, formicidas, fungicidas, germicidas, herbicidas, inseticidas, parasiticidas, pesticidas e outricidas, venenos que perturbam o equilíbrio ecológico. Parafraseando Simão Pedro, em sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8, diríamos que só o amor cobrirá a multidão de danos causados à natureza. Então pensemos nisso e passemos de agora em diante a tratar com carinho, com afeto os nossos animaizinhos, né? Os insetos, as plantas e os vegetais de um modo geral, nem precisa dizer dos homens. Não? Nos primeiros tempos de atividade como médium em Pedro Leopoldo, Chico aborrecia-se quando algumas pessoas, ainda que amigáveis, discutiam acaloradamente sobre sua mediunidade. Numa dessas ocasiões, viu sua mãe, desencarnada, Dona Maria João de Deus, que o aconselhou a evitar os atritos usando a água da paz. Animado, o médium procurou o medicamento nas farmácias da cidade e até em Belo Horizonte, infrutíferamente. Na primeira oportunidade em que a mãezinha veio até ele, comentou sua dificuldade. Ela sorriu. O remédio está em sua casa, ao alcance de suas mãos. Quando alguém lhe provocar irritações, pegue um copo d'água, beba um pouco e conserve o resto na boca, sem engolir. Enquanto durar a tentação de responder, deixe-a banhando a língua. Essa é a água da paz. Santo remédio. Desentendimentos, brigas e até agressões são disparados no famigerado bate-boca, em que a pessoa fala o que quer e ouve o que não quer, na base do disse tu, direi eu. Quando arde o cérebro e esquenta a boca, a língua ferve, fica impossível contê-la. Eleva-se o tom, alteram-se os ânimos, explodem palavrões, instala-se a desarmonia. Ou seja, meus irmãos, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem lá a passagem que fala sobre a cólera, né? São esses instantes em que nós nos deixamos nos tomar pelo nervosismo, pela ignorância, aquelas situações em que a gente parte para a briga mesmo. Então lá no Evangelho segundo o Espiritismo está escrito, se a gente pudesse nesse momento dar uma parada e olhar no espelho, você ia ver uma imagem totalmente diferente daquela que você realmente é, porque você está tomado de cólera, dessa reação instantânea quando você fica nervoso, fica brabo com alguma coisa, fica chateado e quer a todo custo revidar, responder no mesmo instante, quando você poderia tomar essa água da paz, que a mãe do Chico Xavier ensinou para ele, e deixar que essa água fique na sua boca até que passe esse momento de você revidar.
Então, a cólera é uma dessas situações em que nós precisamos combater em nós. Porque essas atitudes só pioram a situação. Se for no momento de raiva, no momento de briga, de discussão, mesmo entre família, e você não se controla, a coisa tende a piorar. Por uma má palavra sucedida de muitas em recíprocas ofensas, casamentos são desfeitos, filhos abandonam o lar, amizades se deterioram, empregos são perdidos, a vivência religiosa fica comprometida. Tudo por causa desses ataques de cólera, desses instantes em que nós precisamos nos voltar para dentro de nós mesmos e dar um passo atrás, não seguir adiante com o nosso revide, com a nossa ignorância, com a nossa atitude nervosa. Se a gente conseguir dar um passo atrás, olha que beleza, quantos males a gente vai conseguir evitar. Diz André Luiz que quando nos deixamos dominar pela cólera, resvalamos para estágios primitivos de comportamento, extravasando a inferioridade que ainda há em nós. É como uma pane mental em que perdemos o controle de nossas emoções, é o que nós acabamos de falar. A gente parte para cima, vai com tudo, né? Não dá aquele famoso passo atrás, não bota essa famosa água da paz na boca e espera um tempo até essa vontade agressiva passar. A partir daí tudo pode acontecer. Há até quem vai parar na prisão, envolvido em assassinato. Os jornais são pródigos em notícias dessa natureza. Olha só a tal da cólera, a que ponto pode chegar. Até as vias de fato, até cometermos assassinatos. Olha como é importante essa água da paz. Isso aqui que a mãe de Chico Xavier ensinou para ele. Olha como é importante a gente dar esse passo atrás que nós falamos aqui agora. Não é isso? Evita muitos males e a coisa é séria. Esse ataque de cólera, aquele instante nervoso, isso é coisa séria. E se nós temos esse instinto dentro de nós, são coisas que nós precisamos combater. Nós precisamos fazer de tudo para extirpar esse mal em nós, que é a tal da cólera. Matou o irmão por causa de uma discussão, motorista mata o causador de um acidente, funcionário mata o chefe que o advertiu, policial mata o infrator de trânsito que o desacatou, torcedor é morto pela torcida do time adversário. A gente vê muitos casos disso, né? Nos estádios de futebol. Incrível, 1 minuto de invigilância e eis a vida complicada. A receita de Dona Maria João de Deus é o santo remédio. Se o ambiente começa a esquentar, se a língua ameaça ferver, água da paz nela. Quando um não quer, diz a sabedoria popular, 2 não brigam, não gritam, não xingam, não se agridem, não se matam. Um amigo costuma carregar uma garrafinha d'água por onde vai. Hábito salutar, principalmente nos dias quentes. Cuidando da hidratação? Sim, e também de manter a língua fria. Aprendeu com Chico Xavier. Há variantes para a água da paz que se aplicam no lar com excelentes resultados. Ao casar-se, o noivo combinou com a eleita um providencial passeio da paz. Sempre que o clima esquentasse no lar, um dos dois fecharia a boca e iria dar uma caminhada no campo. Foi ótimo, favorecendo a salubridade do ambiente doméstico. Além do mais, ambos tinham um aspecto saudável, corado, próprio de quem vai frequentemente ao campo. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Quando analisamos essas expressões do Pai Nosso, sempre imaginamos que Jesus reporta-se aos nossos comprometimentos com a riqueza, o sexo, o poder, o vício. Consideremos algo mais, a tentação de dizer o que pensamos sem pensar no que dizemos. Atentemos à recomendação de Casimiro Cunha em Psicografia de Chico. Meu amigo, se desejas paz crescente e guerra pouca, ajuda sem reclamar e aprende a calar a boca. Pois é, então é isso que nós estamos estudando hoje, né? Esses ataques de cólera, esse nervosismo todo, essa agressão instantânea. Então, qual que é o remédio? O remédio é a água da paz. O remédio é dar um passo para trás. O remédio é isso aqui no verso de Casimiro Cunha. Meu amigo, se desejas paz crescente e guerra pouca,
ajuda sem reclamar e aprende a calar a boca. Calar a boca nessa hora certa, né? Naquela hora nervosa, naquela hora agitada, é dar o passo atrás, botar a água da paz na boca. Precisamos exercitar e refletir muito sobre isso e botar em prática também. Chico psicografava as poesias que dariam origem ao seu primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo. Um amigo, impressionado com a beleza daqueles versos, decidiu confiá-los à apreciação de um escritor mineiro de passagem por Pedro Leopoldo. Após examinar superficialmente maravilhosos ensaios poéticos de Augusto dos Anjos, Casimiro Cunha, João de Deus, Olavo Bilac e outros, eis que o escritor materialista convicto sentenciou: isso tudo é bobagem, esse rapaz é uma besta. O amigo agastou-se. Era preciso respeitar Chico na sua condição de médium espírita. O escritor não se impressionou. Muito bem, podemos dizer então que é uma besta espírita. À noite, em contato com sua mãezinha desencarnada, Dona Maria João de Deus, Chico reclamou: a senhora viu, mamãe, como fui insultado? Não vejo insulto algum. Fui até honrado. Uma besta é animal de trabalho. Mas o homem me chamou de besta espírita. Tudo bem, meu filho. Imagine-se como uma besta a serviço do espiritismo. Se a besta não dá coices, é valiosa e útil. Ante a perplexidade do filho, indagou: não é assim mesmo? É, pensando bem, a senhora tem razão. E o problema foi superado. O escritor mineiro evoca bem o intelectual orgulhoso que se julga dono da verdade. Instalado em suposto Olimpo de sabedoria, contempla o mundo a partir de uma ótica desfocada por seu egocentrismo. Não tem olhos para produções alheias. Quando o faz, é sempre no propósito de encontrar defeitos e falhas que depreciam o autor, situando-o em posição de inferioridade. Recusando-se à análise mais profunda, limita-se a denegri-lo com comentários desairosos. O escritor consultado tinha um tesouro nas mãos. No entanto, foi incapaz de apreciá-lo, cego pela presunção, exemplo perfeito da severa observação de Jesus. Não devemos oferecer pérolas aos porcos, que está em Mateus capítulo 7, versículo 6. Há também a ignorância atrevida do religioso que se recusa a examinar qualquer princípio que se refira à alheia crença, pretendendo que a sua lhe basta a exprimir conceitos definitivos. Com relação ao espiritismo, um agravante, o preconceito, é coisa do demônio, afirma. Recusa-se até mesmo a compulsar textos espíritas, sob a alegação de que não quer ser contaminado por ideias diabólicas. Concepção extravagante. Se o espiritismo, que ensina o bem, enfatiza o esforço em favor do próximo e exalta a caridade como base de construção de uma sociedade cristianizada, é inspiração do diabo, este certamente já não é o mesmo. Aleluia! Converteu-se finalmente. Todo adepto do cristianismo deveria levar em consideração duas observações importantes. A primeira, de Jesus, quando enfrentou o mesmo problema em relação ao judaísmo dominante, acusado de operar prodígios com a ajuda do tinhoso. Está em Mateus capítulo 12, versículos 25 e 26. Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se o diabo expulsa o diabo, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? A segunda é do apóstolo Paulo, está em Tessalonicenses 1, capítulo 5, versículo 21. Examinai tudo, retende o que é bom. Fica a lição de Dona Maria João de Deus. Ainda que menosprezados e enfrentando o preconceito, compete-nos, como espírita, servir sempre, como ensinava Jesus, fazendo tanto e tão bom no esforço do bem, que os críticos se vejam obrigados a engolir os comentários desairosos, em atenção a outra observação de Jesus, que está em Mateus capítulo 7, versículo 18. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons.
Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Deus disse não. Nas horas difíceis, quando lembramos de rogar a Deus por seu socorro, nem sempre sabemos interpretar a sua resposta. No entanto, a resposta sempre chega de conformidade com as nossas necessidades e merecimentos. Um homem que costumava fazer pedidos específicos a Deus, um dia conseguiu entender a sua resposta e escreveu o seguinte: Eu pedi a Deus para tirar a minha dor. Deus disse não. Não cabe a mim tirá-la, mas cabe a você desistir dela. Eu pedi a Deus para fazer com que meu filho deficiente físico fosse perfeito. Deus disse não. Seu espírito é perfeito e seu corpo é apenas provisório. Eu pedi a Deus para me dar paciência. Deus disse não. A paciência nasce nas tribulações, não é doada, é conquistada. Eu pedi a Deus para me dar felicidade. Deus disse não. Eu lhe dou bênçãos. A felicidade depende de você. Eu pedi a Deus para me proteger da dor. Deus disse não. O sofrimento o separa dos apelos do mundo e o traz para mais perto de mim. Eu pedi a Deus para me fazer crescer em espírito. Deus disse não. Você tem que crescer sozinho, mas eu o podarei para que você possa dar frutos. Eu pedi a Deus todas as coisas para que eu pudesse gostar da vida. Deus disse não. Eu lhe dou vida para que você possa gostar de todas as coisas. E por fim, quando pedi a Deus para me ajudar a amar os outros tanto quanto Ele me ama, Deus disse: finalmente você captou a ideia. Se porventura você está se sentindo triste por não ter recebido do Pai Criador a resposta que desejava, volte a sorrir. O sol beija o botão da flor e ela sorri. A chuva beija a terra e ela, reverdecida, sorri. O fogo funde os metais e estes, depurando-se, expressam formas para sorrir. Vai a dor, volta a esperança. Foge a tristeza, volta a alegria. Certa vez um discípulo rogou emocionado a seu mestre: Senhor, quando identificarei a plenitude da paz e da felicidade, vivendo neste mundo atribulado de enfermidades e violências? O mestre compassivo respondeu: quando puder ver com a suavidade do meu olhar as mais graves ocorrências, sem julgamento precipitado. Quando lograr ouvir com a paciência da minha compreensão generosa. Quando puder falar, auxiliando, sem acusação nem desculpismo. Quando agir com misericórdia, mesmo sob as mais árduas penas, e prosseguir sem cansaço no caminho do bem entre espinhos pontiagudos, confiando nos objetivos superiores, você se identificará comigo e gozará de felicidade e paz. O aprendiz ouviu, meditou e, levantando-se, partiu pela estrada do serviço ao próximo, disposto a conjugar o verbo amar, sem cansaço, sem ansiedade e sem receio. Se porventura você está triste por não ter recebido a resposta que desejava do Pai Criador, volte a amar e a sorrir. Só assim vai a dor e volta a esperança. Foge a tristeza e volta a alegria. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meus queridos e amados irmãos em Cristo,
Os indivíduos em plenitude não negam suas emoções. Permitem que elas venham à tona e, como elas estão sob seu controle, reconhecem o que estão lhes mostrando sobre seus sentimentos, suas inclinações e suas relações com as pessoas. Portanto, meus queridos irmãos, devemos nos mantermos em plenitude, compreender os nossos irmãos e, se possível, ajudá-los. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Pedrosa, eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade de participar do programa de hoje. Com você estaremos juntos em outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite e que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.